Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Amigo e irmão, sou Johnny Schemberg e prazerosamente estou chegando para anunciar mais um jornal de prestação de serviço de boas notícias pela Central TV Brasil e pela Top TV. Existe por parte da grande mídia o desinteresse com boas notícias do nosso Brasil, que infelizmente são deixadas de lado. Hoje eu devo apresentar um número muito importante que não acontece desde o ano de 1997. Portanto, há 24 anos que isso não acontece na balança comercial brasileira. O nosso país, o Brasil, teve 26,48 bilhões de dólares em exportações, com saldo comercial acima de 69,7%. Este valor, mais alto desde o início da série histórica de 1967, quando teve início a esta demonstração, e ainda digo mais, no mês de abril desse ano, o Brasil teve um superávit de 10,35 bilhões de dólares. O maior superávit tinha sido registrado em 7,5 bilhões de dólares no ano passado. O Brasil teve ainda também, nas exportações, um aumento de 50,5%. Você acha isso pouco? Então eu digo, senhor Messias Bolsonaro, eu quero é mais. Se for para ter gols como esse, me chama que eu vou. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A soja representa 42% da nossa economia, do nosso produto interno bruto. Por essa e outras razões, é importante garantir muita produtividade nessa cultura. Algumas dicas: escolha sementes com padrão genético, qualidade fisiológica e fitossanidade compatível com as indicações técnicas para evitar doenças. E exija o atestado de garantia da semente, pois ele fornece informações oficiais das análises de sua qualidade, atestado de germinação, pureza física, pureza varietal e qualidade fitossanitária. Feito isso, cuide bem da sua plantação e boa colheita. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo na troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, Johnny Schemberg. Muito boa noite. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que a pasta adquiriu 4,5 milhões de medicamentos do chamado kit intubação, usado em pacientes que desenvolvem formas graves da Covid-19. Segundo o ministro, os insumos foram comprados com o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, vinculada à Organização Mundial da Saúde, a OMS, ao custo de 17 milhões de dólares. Sabemos que muitos indivíduos com Covid-19 desenvolvem síndromes respiratórias agudas graves e esses indivíduos, ou parte deles, precisam de intubação orotraqueal. Por isso, é estratégico termos insumos que são usados para estes pacientes, que são anestésicos, sedativos, bloqueadores neuromusculares, afirmou o ministro em vídeo publicado em suas redes sociais. Uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro abre crédito extraordinário de 5,5 bilhões para custear a produção e a distribuição de vacinas contra a Covid-19. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. Uma parte desse recurso, cerca de 1,68 bilhão, seria repassado diretamente para a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, para garantir a compra de 50 milhões de doses da vacina Covishield, produzida em parceria com a farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford.
Outros 3,82 bilhões serão utilizados para a aquisição de mais 100 milhões de doses da vacina e outras despesas associadas à imunização, segundo informou o governo federal. Até 9 de junho, correntistas e clientes de todo o país poderão apresentar sugestões para o Banco Central. Aperfeiçoe 2 novos serviços que farão parte do Pix, Sistema Instantâneo de Pagamentos, em vigor desde novembro do ano passado. O Banco Central abriu consulta pública sobre o Pix Saque e o Pix Troco. Os 2 serviços deverão entrar em funcionamento no segundo semestre, mas o Banco Central aguarda o resultado da consulta pública para implementar melhorias ou mudanças. No Pix Saque, o consumidor poderá transferir o valor que deseja sacar para a conta de uma loja e retirar o valor por dinheiro. No Pix Troco, o consumidor poderá trocar uma compra via Pix com valor superior ao da mercadoria e do serviço e receber a diferença em espécie. A atividade industrial voltou a crescer no mês de março, com uma alta de 2,2% no faturamento das indústrias, segundo a pesquisa Indicadores Industriais, divulgada mensalmente pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. O resultado do mês de março compensa em parte a queda de 3,6% no faturamento registrado em fevereiro, quando a atividade industrial sentiu os efeitos da segunda onda da pandemia da Covid-19. Na comparação com o mês do ano passado, a alta no faturamento de março foi de 12,7%. Contudo, é importante lembrar que em março de 2020 os resultados foram afetados pelos primeiros efeitos da pandemia de Covid-19 sobre a atividade industrial. A ação que permite a revisão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, que estava prevista para ser julgada hoje, quinta-feira, acabou sendo retirada da pauta do Supremo Tribunal Federal. A ação de correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ou FGTS, pede a alteração da correção monetária aplicada pela Caixa Econômica Federal entre os anos de 1999 a 2013, quando a mesma alterou a correção pela taxa referencial, a TR, pois, durante todo o período, os índices foram mais baixos do que a própria inflação. Com isso, a ação pede o recálculo dos valores por meio da substituição da taxa referencial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, ou ainda pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que é o IPCA-E, e ainda que os trabalhadores tenham todos os valores perdidos restituídos. Em instantes, saúde e bem-estar com a doutora Sani Louro. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. O vírus está mais rápido e transmissível, e só temos 2 maneiras de vencer a pandemia. Uma é cuidar de você e de quem você ama. A outra é a vacina. Agora no Paraná é vacina de domingo a domingo, para que ela chegue para cada vez mais paranaenses e para que a sua vez chegue o quanto antes. O Paraná tem pressa, a economia, a educação, a saúde tem pressa. Vamos vencer juntos a pandemia, para que a gente possa estar juntos novamente. Vacina Paraná, de domingo a domingo. Paraná, Governo do Estado. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, pessoal. O assunto de hoje com vocês é o chicote cervical. Muitas pessoas, quando sofrem um acidente ou uma queda ou um escorregão, pensam que isso é inofensivo porque fazem um raio-x ou fazem um exame médico e não encontram nenhuma fratura, nenhum dano mais profundo. Mas dias, semanas depois desse acidente, a pessoa que sofreu esse trauma pode iniciar sintomas no corpo como dores nos ombros, dores aqui na região cervical, no pescoço, dores na parte baixa da coluna,
Às vezes, uma pequena depressão, uma olheira embaixo dos olhos, ela pode ainda apresentar dor de cabeça, perturbação do sono, irritabilidade e má digestão. E todos esses sintomas estão ligados àquele acidente que parecia que era inofensivo, que não tinha trazido nenhum prejuízo para a pessoa. Como que isso ocorre? Alguns traumas que a gente sofre na vida, escorregões, tombos, acidentes, eles trazem um dano só no funcionamento e não na estrutura. Então, quando a estrutura é examinada, ela parece que está tudo bem, que não tem nada, mas o funcionamento das vértebras ou da meninge, que é essa membrana que recobre o cérebro e toda a coluna por dentro e vai até o cóccix. Então, esses tecidos e outras partes do corpo, na hora, fáscias, membranas, na hora do acidente, elas são todas tracionadas e recebem uma força muito forte que deslocam e depois elas retornam, mas esse encaixe, esse funcionamento passa a não ser mais aquele que você tinha antes. Então, aí a gente faz uma terapia dentro da osteopatia voltada para esse chicote e é incrível, porque às vezes com uma sessão você pode tirar um sintoma que vem acompanhando a pessoa há anos e ela não sabe o que fazer com aquilo, porque aí a dor de estômago ela vai no gastro, daí ela tem dor de cabeça, aí ela vai no neuro, daí ela tá deprimida, ela toma um antidepressivo, aí ela tá com dor na coluna, ela vai para o ortopedista e faz fisioterapia. Então ela está afetada em várias áreas, mas todas essas áreas estão dependendo de uma única coisa, um acidente no passado que ela às vezes nem lembra mais. E é essa a dica de hoje. Se você sofreu um acidente leve, mas se você se identificou com esses sintomas que eu descrevi, procure um osteopata. O governo afirma que instituições estão preparadas e informadas pelo sindicato. Portanto, os sindicatos estão orientando diretores, pais e responsáveis a não assumirem responsabilidade pela retomada das aulas, quer presenciais ou quer não presenciais da rede estadual de ensino. Então, os professores não querem o retorno dos alunos nas escolas. O governo anuncia que a partir de agora tem início o modelo híbrido de ensino, em que parte dos alunos participam das aulas presencialmente, em sala de aula, enquanto que a outra parte acompanha remotamente, vendo aulas ao vivo, através do celular ou também do computador. O secretário de Estado da Educação e Esporte, Renato Feder, garante que as escolas estão preparadas para receber os alunos. As escolas estão preparadas, começando com esse retorno e proporcionando segurança, com aproximadamente 200 escolas. Todas elas contam com álcool gel, máscara e seguem o distanciamento de 1,5 metro. A afirmação é do secretário de Estado da Educação. Curitiba foi a capital do país onde o preço da cesta básica teve o maior aumento em 2021. O valor da cesta de alimentos ficou 8% mais cara na capital paranaense e no mês de abril, comparado com o custo médio praticado no início do ano, no acumulado dos 4 meses de 2021, logicamente Curitiba foi a capital que teve o índice mais elevado. Outras cidades também se mantiveram em baixa. Aracaju teve 4,24%, João Pessoa 3,64% e Florianópolis com 3,13%. A principal queda no mesmo período foi de 4,49% em Salvador, Bahia. O município de Quatro Barras aderiu ao programa Investe Cidades, da Investe Paraná, a agência de promoção e atração de investimentos do governo do estado. A adesão ao programa foi realizada durante reunião com assessores de desenvolvimento econômico da Investe Paraná,
como Maurício Wozniak, o diretor de mercado de novos negócios, Gustavo Serras, e consultoria técnica de Rafaela de Oliveira, além dos secretários municipais de governo, Frederico Bernardi, também o secretário de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo de Quatro Barras, se fez presente o companheiro, amigo e irmão Fernando Cunha. O programa Investe Paraná será mais uma ferramenta para a atração de investidores na cidade, dispondo de uma plataforma de dados, de uma metodologia que consiste na autoavaliação do município para identificar perfis de negócios e potenciais investidores. O programa teve e deve dinamizar as tratativas entre poder público e iniciativa privada. Moradores de 34 bairros de Curitiba foram beneficiados com a ampliação da rede de iluminação pública. Agora as noites se tornam mais iluminadas em 5.712 metros de 67 ruas que até então não contavam com os postes e 172 luminárias necessárias para ampliar a sensação de segurança e garantir conforto visual às pessoas. Os trabalhos foram iniciados no último dia 3 de fevereiro e, segundo o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues, o investimento feito nesse programa da capital paranaense foi de ampliação de iluminação. Foi no volume de R$ 602.629,61. O impacto da carga tributária na economia paranaense foi o tema principal de uma audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa do Estado. Entre os principais pontos da discussão está o modelo ideal de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, e também de substituição tributária, o ST. Os temas levantados durante o encontro vão se tornar um documento que será encaminhado para o governo do Estado, Casa Civil, Secretaria de Fazenda, além dos demais deputados estaduais que participaram da discussão, representantes de diversas áreas como o setor de refrigerantes, além de entidades de classe. As exportações puxaram a movimentação de cargas pelos portos do Paraná no primeiro quadrimestre, com altas significativas na descarga de produtos dos segmentos de carga geral e grandes sólidos. Os terminais de Paranaguá e Antonina movimentaram 18.262.189 toneladas. De janeiro a abril, fechamos os primeiros 4 meses do ano com movimentação 1% maior que a registrada no mesmo período de 2020. As chuvas e o atraso na chegada da soja prejudicaram as exportações, enquanto as importações tiveram alta de 12% nesse período, explicou o diretor-presidente da APA Portos do Paranaguá e Antonina, Luiz Fernando Garcia. Depois do intervalo tem mais notícias. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348.
Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Lincoln Joias, uma história de 33 anos, contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações, que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Voltamos com o caderno internacional. A Agência de Alimentos e Medicamentos, a FDA dos Estados Unidos, autorizou a vacina contra a Covid-19 da Pfizer e da parceira BioNTech para uso em crianças a partir de 12 anos, ampliando o programa de vacinação no país. A vacina está disponível nos Estados Unidos sob uma autorização de uso emergencial para pessoas a partir dos 16 anos. A Pfizer e a BioNTech disseram que iniciaram um processo de aprovação total para essas idades na semana passada. É a primeira vacina contra a Covid-19 a ser autorizada nos Estados Unidos para esta faixa etária, vista como um passo importante para levar as crianças de volta às escolas com segurança. O Ministério das Relações Exteriores do Irã confirmou após semanas de especulação que está realizando consultas com a Arábia Saudita, sua grande rival regional, e manifestou a esperança de que cheguem a um entendimento. Os diálogos entre Teherã e Riad são sobre questões bilaterais e regionais. Saudamos sempre estas conversas em qualquer nível e sobre qualquer forma. E isso não é uma nova forma de política, disse o porta-voz de exteriores iraniano, Said Khatibzadeh. Esperamos alcançar um entendimento significativo sobre os laços bilaterais e as mudanças regionais e colocaremos todos os nossos esforços nesse sentido, destacou. A população da China chegou a 1,411 bilhão de habitantes em 2020, o país mais populoso do mundo, ao apresentar os resultados do seu censo realizado a cada 10 anos. Em comparação à pesquisa de 2010, a população chinesa cresceu 5,38%, ou seja, 72 milhões de habitantes, segundo o Departamento Nacional de Estatísticas. A população chinesa teve o menor crescimento em décadas nos últimos 10 anos e em breve o país deve ser superado pela Índia em número de habitantes. Um grupo de 40 procuradores gerais de estados norte-americanos pediu que o presidente executivo do Facebook, o Sr. Mark Zuckerberg, abandone os planos de lançar uma versão do Instagram para crianças menores de 13 anos. O uso das redes sociais pode ser prejudicial à saúde e ao bem-estar das crianças que não estão preparadas para enfrentar os desafios de ter uma conta nas redes sociais, afirmaram as autoridades em carta, também assinada pelos procuradores gerais do Distrito de Colômbia e 3 territórios dos Estados Unidos. Além disso, o Facebook tem falhado historicamente em proteger o bem-estar das crianças em suas plataformas. O governo dos Estados Unidos declarou estado de emergência em algumas regiões do país, depois de a maior rede de gasodutos do país sofrer um ataque de hackers, paralisando o fluxo de combustível. Esse grupo de hackers desconectou completamente a rede e roubou mais de 100 gigabytes de informações do oleoduto da empresa Colonial. O duto transporta mais de 2,5 milhões de barris de óleo por dia, o que corresponde a 45% do abastecimento de diesel, gasolina e querosene da aviação da costa leste dos Estados Unidos. Analistas do mercado de petróleo dizem que, como consequência, os preços dos combustíveis devem subir entre 2% e 3% nesta semana, mas o impacto será ainda pior se o apagão do oleoduto continuar por muito mais tempo. Depois do intervalo comercial, tem o futebol. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Todos os anos, Itaipu entrega milhões de megawatts-hora e transforma a vida das pessoas. É a energia que está no sorriso da Aninha, na brincadeira do Caio, no trabalho do Paulo, na vida da Maria.
E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que beneficiam a nossa gente. Porque mais do que gerar energia, somos uma usina de entregas. Itaipu, o amanhã já começou. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar. Uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, o futebol com Birubiru e Zé Domingos. Valeu, Johnny, aquele abraço. Zé, um abraço. Um abraço, Biro, um abraço a todos. Quando a Natasha coloca os gols aí pra gente, se viu. Curitiba sofreu e empatou com o Cianorte. O Paraná acabou empatando com o Azures. O Rio Branco também empatou com o Forte Cascavel FC. E o Atlético perdeu em casa para o time do Londrina, Zé Domingos. E o Maringá fez um bom resultado. Também. O Maringá continua ainda na briga, pode até se classificar. O Maringá, que até dias passados era dado como um dos prováveis rebaixados. O Maringá se recuperou bem na competição. Com relação ao jogo do Coritiba, o Coritiba merecia uma melhor sorte na partida, porque jogou mais do que o Cianorte e o Coritiba foi garfiado, como se diz no dito popular do futebol. Ainda hoje pela manhã, observava um comentário do Secom, que é nosso telespectador, que acompanha os nossos textos, os nossos programas, e ele falava do gol não validado para o Coritiba. E na transmissão da Rádio Cidade Secom, o Sérgio Fagundes, o narrador, o Birubiru, repórter, e o Zé Domingos, comentarista, afirmaram categoricamente que foi gol. Eu, inclusive, enfatizei que a bola entrou 2 vezes. Primeiro, no chute do Rafinha, que o goleiro entrou com bola e tudo. Depois o goleiro puxou para o lado e aí a bola entrou mais ainda. Ah, mas o árbitro estava encoberto. Tudo bem, o árbitro estava encoberto e o auxiliar estava encoberto também. Um erro crasso de arbitragem que prejudicou o Coritiba. Porque existe aquele velho dito, não é? Um erro não justifica o outro. Então, errou o árbitro, o Bandeira não pode errar, não se justifica o erro do auxiliar. E também há o velho dito que se fosse validado aquele gol, a história do jogo seria outra. E certamente seria outra. Mas o Coritiba ficou numa situação incômoda em termos de classificação. O Cianorte, para o Cianorte, um grande resultado. Afinal de contas, jogou com um jogo de mando do Coritiba. E Cianorte e Coritiba têm grandes possibilidades de passagem para a fase seguinte. Agora o Londrina surpreendeu. Ganhou do Atlético Paranaense e com categoria fez 2-0. O Atlético lá que fez um golzinho, né? Para gol de honra, como se diz no dito popular, né? 2-1. E o Londrina com isto está aí no páreo, não é? Com grandes possibilidades de uma boa classificação para a fase seguinte da competição. E o Operário, hein? Que coisa incrível, 9-0. 9-0. Fazia tempo que não tínhamos uma goleada tão fantástica em jogos entre profissionais. 9-0 para o Operário. O Operário ninguém mais o alcança nesta fase. Se houvesse um título nesta fase, o Operário já era o detentor. Então, o Operário muito bem. E no mais, uma rodada normal no Campeonato Paranaense. O Paraná empatou com o Azures. E agora, sábado, 11h30 da manhã, minha gente, tem mais. Um abraço a todos. Valeu, Zé. Valeu, até outra. Boa noite. Agradecemos a recepção, renovamos o encontro. Amanhã, porque Deus quer, estaremos juntos novamente. Saúde a todos, sem exceção. Shalom. É calmo,
o início da madrugada. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.